Uma boa noite a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de famílias educadoras, famílias homeschoolers, do Ministério Plano A Homeschooling. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez reunidos. Esse é o nosso quarto encontro. É o nosso quarto encontro e em cada encontro nós temos procurado trazer temas que sejam importantes, úteis e de relevância, principalmente relevância espiritual para todas as famílias. O nosso palestrante hoje é o pastor Werley Gomide. Ele é um servo de Deus, muitos de nós já o conhecemos, ele é esposo e é também pai homeschooler. E sem demorar um pouquinho mais, nós vamos direto ao assunto, direto ao ponto, e o pastor Gomide, ele vai se apresentar, mas antes dele se apresentar, nós vamos pedir as bênçãos para o estudo, para a reflexão que nós vamos fazer neste momento. E o tema que foi escolhido para a nossa reflexão, princípios da verdadeira educação para as famílias do tempo do fim. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida alguma de que nós já estamos vivendo nos derradeiros dias que precedem a volta do nosso Redentor. E quais são os princípios que nós devemos cultivar nas nossas famílias, nos nossos lares, que preparem não somente a nós mesmos, mas também como aos nossos filhos, para morar eternamente com o Redentor, não é? Então, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para a nossa reflexão, e logo na sequência, o pastor Gomide vai ficar com a palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor e te bendizemos pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de, em tão boas circunstâncias, de, em liberdade, estarmos adorando o Senhor através desta reunião entre amigos, entre irmãos, para que possamos, Senhor, crescer no conhecimento da Tua vontade para a nossa vida, para a vida de nossas famílias. Muito obrigada, porque o Teu servo está aqui conosco, porque estamos aqui reunidos para aprender do Senhor, porque é a Tua palavra que será trazida para nós. E a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e a Tua palavra, ela reaviva, ela transforma, e ela faz com que nós te amemos cada vez mais e queiramos muito mais estar com o Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade, mais uma vez. Te pedimos a bênção também para a nossa internet. O Senhor sabe que ela estava oscilando desde ontem. Pedimos que o Senhor a sustente, para que não tenhamos nenhuma interrupção. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é que te rogamos agradecidos. Amém. Amém. Então, pastor Gomide, seja bem-vindo. O senhor fique à vontade para iniciar sua palestra. Boa tarde, irmã Cleuma. Satisfação revê-la. Não sei se a senhora está em São Paulo ou em Belém. Estou em Belém. Está em Belém. Eu estive em Belém em dezembro. Dezembro estive aí para uma formatura e depois fui para o Rio Grande do Sul, para a Fazenda Maranata, e ficamos ali uns dias, uns 3 dias, eu acho, 4. Mas que bom revê-los. Não sei quantos estão participando aí. Só um breve, como eu diria, a breve introduction. Às vezes, nem o inglês aprendo e nem o português volta mais. Fica uma miscelânea terrível. Mas que bom poder falar com os irmãos. Então, a irmã Cleuma falou para eu me apresentar. Eu sou o marido da Angélica e o pai do Jonathan e de Samuel. Melhor apresentação. E na verdade, estou pastor, professor de teologia, porque Deus me colocou e Ele tira quando quiser. Mas
o cargo de pastor, de pai e de marido é vitalício, né? Até que eu morra. Ou até que Jesus volte. Bom, vou continuar sendo pai, né? E marido, se Deus quiser. Não sei como é que vai ser lá no céu, né? Tem muita discussão em cima disso aí. Mas essa é uma outra discussão, né? Mas eu tenho, graças a Deus, temos 2 meninos, assim como vocês, né? A senhora e o irmão Márcio, tem o Mateus e o Marquito. Nós temos o Jonathan e o Samuel. Jonathan fez 19 anos em fevereiro e o Samuel fez 16 em novembro, dia 28. Eu tenho a alegria de dar aula para os dois fazem teologia. O Jonathan faz teologia com música e o Samuel faz teologia com business. Business direcionado para a administração de igrejas ou coisas desse tipo, né? É combinado aqui no seminário onde a gente dá aula. O nosso seminário é pequeno, tem 1 ano que nós estamos aqui. Retornamos para os Estados Unidos em 2019, fomos trabalhar para a associação, e há 1 ano atrás fomos chamados aqui para esse seminário. É um seminário pequeno que especificamente se preocupa com a verdadeira educação. Então, aqui nós temos, faz parte do currículo trabalho, agricultura, aprender mecânica, aprender construção, aprender uma série de coisas que é considerado parte da verdadeira educação, né? Diferente de alguns outros seminários, nossos livros, textos básicos são a Bíblia, Espírito e Profecia, e a maioria das leituras são em cima do Espírito de Profecia, né? E a minha esposa até deu uma palestra um dia desse, acho que a irmã replicou no seu canal, sobre como escolher leituras, e isso nós primamos aqui. Aquela palestra foi dada aqui na escola, e a gente realmente prima por conduzir a verdadeira educação. Mas o que é educação? Se você vai para uma via comum hoje, as pessoas acreditam que uma pessoa educada é uma pessoa que tenha boas maneiras ou uma pessoa que atingiu um certo nível de estudos, ok? É muito comum você perguntar para um pai ou para uma mãe assim, como é que está seu filho? E eles dizem, meu filho vai muito bem. Meu filho vai bem, ele fez faculdade, ele tem um bom emprego, ele está ganhando bastante dinheiro, ele casou. Meu filho está muito bem. O único probleminha é que ele se afastou de Deus. As pessoas entendem o afastar-se de Deus como um probleminha, como algo pequeno, mas em realidade, quando nós vamos para Ellen White, ali já no primeiro capítulo do livro Educação, e se nós queremos aprender sobre educação, a cartilha básica para a educação é o livro Educação. Claro que é combinado com a Bíblia, não é? Com a palavra de Deus. Mas, em realidade, já no primeiro capítulo do livro Educação, Ellen White ela define educação de uma forma muito simples. É lógico que ela tem algumas outras máximas a respeito do que seria educação verdadeira, mas ela começa dizendo que educar e salvar são sinônimos, em outras palavras, né? Ela diz que é a mesma coisa, salvar e educar é a mesma coisa. Então, se nós partirmos desse pressuposto de que salvar e educar são coisas sinônimas ou intercambiáveis, eu não posso dizer que uma pessoa está educada, que ela foi educada, que ela atingiu um grau de educação, ou que ela conseguiu entender a educação verdadeira, se ela não está no caminho da salvação, se ela não tem a Cristo como seu salvador pessoal. Se ela não entende esse pacto de vida que Deus nos chama para fazermos com Ele. Não é no que concerne de sua parte, Ele fez tudo para que nós pudéssemos estar preparados quando o Senhor Jesus voltar.
Mas muitas pessoas pensam que educação é simplesmente ir para a escola, não é fazer aí o high school, terminar aí o que na minha época era chamado de segundo grau, ensino médio, né, creio o nome, e depois fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Essas são carreiras que a pessoa escolhe. O espírito de profecia não é contra você atingir, e Ellen White é específica dizendo que se Deus conduz nesse aspecto, a pessoa deve buscar. Mas ela também diz que se a pessoa tiver que negligenciar uma das duas coisas, que é o trabalho ou os livros, ela deve negligenciar os livros e ir para a parte do trabalho, não é? Não que um seja menos importante que o outro, mas o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que educação e salvação são a mesma coisa. Então, nós não podemos simplesmente dizer que uma pessoa que não conhece a Cristo é uma pessoa educada. Ela pode ter um amontoado de conhecimentos ou de boas maneiras, mas ela não tem o conhecimento principal, que é o conhecimento da salvação. Então, as nossas ideias, diz Ellen White, acerca de educação, ela diz que têm sido demasiado acanhadas, muito apequenadas, não é? E nós precisamos, de acordo com ela, abrir mais esse leque, ampliar o conhecimento daquilo que seja a verdadeira educação. Ela diz que a verdadeira educação é mais do que a busca de um conjunto ou um curso de estudos, não é? Significa mais do que preparação para essa vida presente. Agora, é muito comum, por exemplo, você ver nos outdoors das escolas que fazem propaganda de si mesmas, alunos que passaram no vestibular, ok? Para uma pessoa que quer ir para a faculdade, por exemplo, no Brasil, você precisa passar no vestibular. Aqui nos Estados Unidos você entra por notas, ok? Você tem que manter as notas no ensino médio. Não tem nada de errado em almejar uma faculdade, desde que a pessoa entenda que Deus a está orientando nesse sentido. Caso contrário, infelizmente, a maioria dos jovens que vão para uma faculdade, eles acabam se afastando de Deus. Por quê? Porque geralmente as universidades aí fora, especialmente as estaduais, não é? E as particulares também, elas são desenhadas para tirar da mente das pessoas a figura de Deus. Religião e Deus não tem nada a ver com adquirir conhecimento, e isso é um engano. Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento, ok? E é nesse sentido que Ellen White fala que educação é muito mais do que esse correr atrás de um curso de estudos, ok? Então, quando a gente vê, por exemplo, quando eu vejo as escolas, especialmente escolas confessionais, e aqui não é uma crítica, é uma análise, fazendo alusão aos seus alunos como tendo sucesso por terem passado num vestibular, terem conseguido entrar numa federal, esse é o sucesso, é o alvo, e não é, queridos, não é. O sucesso de uma escola que se diz confessional deveria ser no sentido de que os alunos que passaram pelo seu pátio, que caminharam nas suas alamedas, tenham aprendido a conhecer o Salvador como Salvador pessoal. Tenham encontrado em cada professor, em cada funcionário, um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, alguém que conhece o Senhor pessoalmente e que os trataram com deferência, ok? Foram pessoais no sentido de relacionar-se com este aluno ou com esta aluna, no sentido de levá-los a conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal. E se a escola falha em um aluno, se ela falha, um aluno se passar por suas alamedas, assentar-se nas suas salas de aula e sair dali sem
conhecer ao Senhor Jesus Cristo por negligência dos professores ou dos funcionários, dos servidores daquela instituição confessional. Esta escola falhou no sentido de transmitir o que é a verdadeira educação, ok? De acordo com Ellen White, o desenvolvimento harmônico do ser humano em todos os aspectos físicos, mentais, espirituais, sociais, é parte também de forma harmônica do objetivo da educação, ok? E, de acordo com ela, prepara o estudante para esta vida, prepara o estudante para a felicidade nesta vida e para o serviço na vida vindoura. Então, para ela, um dos elementos também da verdadeira educação é o serviço. Mas vamos fazer uma comparação aqui. Por exemplo, como é que as escolas preparam os alunos? Eu não sou contra o aluno ter que passar no vestibular, por exemplo, se ele tem indicação de Deus de que ele vai ter que ir para aquela escola, ok? Muito embora eu acredite que as escolas hoje é muito difícil. Eu tenho visto experiência de muitos jovens educados com esmero por seus pais, indo para a faculdade e se afastando do Senhor, ok? Você é bombardeado o tempo todo, especialmente pelas áreas de biologia, as chamadas ciências que deveriam, não é, interagir com o estudante em todas as matérias, baseadas pela Bíblia. As crianças que são educadas assim, elas vão para a faculdade, ali elas são bombardeadas o tempo todo com o conceito do evolucionismo, que Deus não existe, ateísmo, não é? Você é por você e a competição do mais forte. Okay? Então, gera no estudante essa competição. O mais forte vai conseguir o seu espaço e o mais fraco vai ficar para trás. E assim é. Enquanto, de acordo com Ellen White no livro Educação, não deveriam haver coisas desse tipo nas nossas escolas, ou nas escolas adventistas, né, confessionais. Não deveria haver competição. Então, parte do elemento é a cooperatividade entre os alunos. Okay? Desenvolver um ambiente, por exemplo, é muito comum você estar num refeitório e um aluno tem um acidente, ele deixa cair a sua bandeja de comidas. O que o pessoal faz? O pessoal levanta, vaia, aplaude, assobia, faz piada, faz mofa. Enquanto, em realidade, o que deveria ser feito seria ter um espírito de apreço, de ajudar. Quando nós viemos aqui para essa escola onde estamos, o Washington Hills College, nós ficamos impressionados, porque a primeira vez que eu vi um aluno derrubar uma bandeja de comidas, eu já fiquei esperando aquela reação que eu vi muitas vezes, por ter passado por colégio interno por mais de 12 anos, mas eu fiquei impressionado. A bandeja de comida do rapaz caiu e 3 ou 4 se levantaram rapidamente, um trouxe a vassoura, começou a limpar, o outro levantou o rapaz, falou, você está tudo bem? O outro já foi pegando outra comida para ele, não, pode deixar que eu limpo para você. Ninguém aplaudiu, ninguém assoviou, todo mundo ficou tranquilo. Eu fiquei pensando, uau, que educação diferenciada é essa? O que esses alunos estão aprendendo? Então, aqui onde nós estamos não é um lugar perfeito, ok? Nós decidimos vir para cá por causa da educação dos nossos filhos, eles queriam continuar estudos, e nós fizemos uma busca para saber como é que seria a escola. Então, o ambiente não é perfeito, como não existem ambientes perfeitos na Terra, mas é uma escola que tem procurado fazer a vontade de Deus. O estudo é baseado no espírito de profecia, e a sala de aula, o que se aprende, o trabalho fora, os alunos têm cooperatividade, têm comportagem, e os livros de comportagem são livros do espírito de profecia, é o grande conflito, é o desejar de todas as nações, são livros que realmente levam a mensagem. Tudo faz parte. Então, eu fui vendo que realmente aquilo que Ellen White prescreve como educação
estava sendo praticado aqui, não é? Então, para Ellen White, a fonte da educação, ela é apresentada na Escritura Sagrada, né? De acordo com ela, Colossenses 2:3 é uma das bases. Todos os tesouros da sabedoria estão escondidos em Deus. Deus é aquele que tem a fonte da sabedoria. Agora veja, nessa dicotomia platônica, filosófica, que as escolas seguem hoje, Deus é separado, é retirado do ambiente da escola. E a palavra de Deus afirma em Colossenses que Deus é a fonte, é o tesouro de toda a sabedoria. Deus, ele tem escondido em si mesmo toda a sabedoria. Então, ele é que tem a habilidade para dar conselho e entendimento de acordo com Jó, não é? Os mundos foram criados por ele, não há ninguém que se ache acima dele. Ele tem o tesouro do conhecimento de todas as ciências, ok? Você pode pensar em quaisquer delas, ciências exatas, históricas, biológicas, sociais, qualquer ciência tem a sua fonte de sabedoria em Deus. E Ellen White, ela não é contra a questão da busca de conhecimento, mas ela diz que todo conhecimento deve estar atrelado e centralizado no conhecimento de Deus, ok? Para Ellen White, por exemplo, cada raio de pensamento e cada lampejo do intelecto, cada sinapse que acontece no nosso cérebro, não é procede de Deus, procede daquele que é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. E Ellen White diz que o conhecimento que nós adquirimos aqui, nós iremos continuar lá. Não vai ser descartado, a menos que o conhecimento que a pessoa tenha adquirido foi completamente contra Deus e por a decisão da pessoa ao se deparar com o Evangelho e tenha aceito a Cristo como seu Salvador e ele for para o céu, então ali esse conhecimento será descartado. Mas todo conhecimento, ela diz, toda ciência verdadeira converge para Deus. Se ela não converge para Deus, ela não é uma ciência verdadeira. Ok? Então, a mente humana, na verdade, ela é colocada em comunhão, de acordo com Ellen White, quando ela busca o verdadeiro conhecimento, ok? Ela é colocada constantemente em contato com a mente divina, com a mente do Criador. Imagina, uma criança aprendendo matemática, vamos dizer aí que se faça homeschooling, né, que é o termo usado, ou educação domiciliar. Nós tivemos o privilégio, eu e minha esposa, de fazer a educação domiciliar com os nossos meninos até o final aí do segundo grau, né, do academy, ou high school. E só quando eles foram para a faculdade, ambos fazem teologia, foi que eles foram para a escola. Eles não ficaram nada a desejar em relação a outros alunos. Pelo contrário, eles são focados, eles estão sempre buscando, não é, ampliar o conhecimento, e nós, claro, ainda trabalhamos com eles o que fazer e o que não fazer. Então, qualquer que seja o ramo da investigação, de acordo com Ellen White, a que nós venhamos a nos envolver, deve ser feito no sentido de conectar com a verdade, de buscar a verdade. Não é simplesmente, eu quero, por exemplo, eu quero fazer direito. Por que quer fazer direito? A maioria das pessoas, elas vão dar a resposta assim, porque eu quero ser bem-sucedido na vida, eu quero ganhar dinheiro. Não é? Aqui na América dizem que as duas profissões que mais dá dinheiro é medicina ou advocacia. E médicos, lógico, tem médicos que ganham menos, ganham na média de 200 mil aí por ano, 200 mil dólares, que dá para viver extremamente bem aqui na América, mas tem médicos aqui que chegam a ganhar 1,5 milhão, 2 milhões de dólares por ano. Então, no Brasil também, quando se fala em medicina, por que é que o mercado de trabalho está cheio de gente incompetente em termos de trabalho, não habilitada?
porque escolhem a sua profissão no sentido de terem sucesso, de ganharem dinheiro. E considera-se sucesso o sonho americano. Qual que é o sonho americano? É ter dinheiro, um bom salário, um bom carro, uma boa casa. Você vive 70 anos para quê? 75, 80, quando muito? Não é? E não adianta, a velhice chega para todos, a idade senil vai chegar para todos, e a morte chega. Enquanto Jesus não voltar, nós acreditamos que Jesus está prestes a voltar, mas enquanto Jesus não volta, irmãos, nós estamos nessa busca de permanecer fiéis. Okay? Então, o que é verdadeira educação para a gente? Qual a diferença entre verdadeira educação e esse perseguir desenfreado daquilo que nós, ou que o mundo considera como sucesso? Não é? A gente passa de uma certa idade, você começa a ver que muitas das coisas... Você sabe quando que a gente começa a fazer uma triagem daquilo que realmente importa na vida, daquilo que a gente tentou conseguir e conquistar? É quando você começa a perder familiares. Você perde os familiares, eles começam a morrer, os pais, os tios, os avós. Depois a gente perde irmão, como no meu caso, já perdi meus pais, perdi meus avós. Você começa a ver que a vida não tem muito sentido conforme ela está desenhada. Se não existe algo maior para nos preparar, ou se nós não estamos nos preparando para algo maior, essa vida que é muito efêmera, muito passageira, e as coisas que, entre aspas, são conquistadas aqui ficam, e aqui apodrecem, ou outros, aquilo que você conquistou, fica para outros desfrutarem, ok? Então, o que é sucesso? Para que estudar? Se a palavra de Deus nos diz que tudo que nós devemos fazer, seja comendo, bebendo ou qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus, por que nós excetuamos os estudos? Por que nós não incentivamos nossos filhos a estudar aquilo que seja para a glória de Deus? Será que Deus não está interessado em que nós preparemos nossos filhos para a eternidade? Então, meus amigos, se você me perguntar assim, você é contra uma faculdade, contra estudos? Eu sou contra qualquer estudo, entre aspas, que se diz conhecimento, mas que vai separar a pessoa de Deus, levá-la para longe dos caminhos do Senhor, e ao ela se encontrar com a morte, falecer e for enterrada, ela será enterrada como uma pessoa perdida. Eu sou contra. Sou contra. Por melhor que a pessoa tenha levado a sua vida, considerado pela sociedade moderna, tenha sido uma vida relativamente de sucesso, não é uma vida de sucesso, é uma vida de fracasso, porque salvar e educar é a mesma coisa. Então, Ellen White diz que esse tempo que é concedido para nós aqui, ela chama de probation, qual seria a melhor tradução para probation? Condicional, talvez. Uma pessoa, ele tem uma condenação, ok? Daí ele sai da sua condenação e ela fica num período sendo provada, ok? Esse período é chamado de condicional, para ver se ela realmente está habilitada a voltar a viver na sociedade. Caso contrário, ela não tem condições de permanecer em liberdade, porque ela prejudicará a própria vida e a vida das pessoas com as quais ela convive. Então, Ellen White diz que a nossa vida que nós temos aqui, irmãos, quando ela fala de educação, ela conecta esse período, ela chama de período de probation ou de condicional, para que a pessoa possa aperfeiçoar o seu caráter, para que a pessoa possa se preparar para a vida eterna. E é nesse sentido que ela fala que educar e salvar são sinônimos, ok? Então, a fim de compreendermos
tudo que se acha envolvido nesses fatores chamados fatores educacionais, não é? Ou envolvido na obra de educação, nós necessitamos considerar aquilo que Ellen White chama, no primeiro capítulo do livro Educação, de a natureza do homem, e também qual o propósito de Deus ao criá-lo. Isso é um fator importantíssimo no processo da educação. Mas quantas pessoas simplesmente estudam o ser humano, vão para a escola e estudam o ser humano como um animal dicotomizado de Deus, ok? Nós somos parte do reino animal de acordo com a ciência, mas de acordo com a palavra de Deus, não. Nós fomos criados como seres diferenciados, carregando a imagem e semelhança de Deus em nós mesmos. E de acordo com Ellen White, o plano da redenção e da educação é restaurar no ser humano essa imagem que ficou maculada por causa do problema do pecado, da queda. Então, o ser humano, quando ele passa por esse processo de aprendizagem, na verdade, a educação ela vai convergindo o homem para o conhecimento de Deus, voltando o homem às origens, ok? Então, nós precisamos, de acordo com Ellen White, por causa disso, por causa do pecado, também estudar e entender e considerar as mudanças que ocasionaram, por conta do pecado, na vida do ser humano, esse distanciamento de Deus como seu Criador. Então, conforme Ellen White, o cumprimento do propósito de Deus é restaurar no ser humano o caráter de Deus reproduzido no ser humano e que ficou maculado por conta do pecado. Então, ela menciona nesse sentido que quando Adão saiu das mãos do Criador, ele era perfeito, não é? Ele não trazia nada em sua natureza física, espiritual, intelectual, moral, nada de dessemelhança com seu Criador, pelo contrário. Ele era semelhante ao Criador em tudo. Ele reproduzia, ele tinha reproduzido em si mesmo a imagem de Deus. Então, Deus criou o homem. A informação que nós temos já no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 27, é de que Deus criou o homem conforme a sua imagem. Daí você envia a criança para a escola e a escola diz, não, Deus não existe. Você não é a imagem de Deus, você é a imagem de você mesmo. Você precisa se descobrir. Os seus desejos você tem que dar vazão, você tem que ter orgulho do que você é. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então, isso vai de encontro com aquilo que a palavra de Deus menciona. Por exemplo, tem orgulho do seu coração, orgulho de você mesmo. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, de acordo com Ellen White, para entendermos o que é verdadeira educação, nós precisamos primeiro estudar a palavra de Deus e entender como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Entender também que o pecado maculou essa imagem, o pecado corrompeu essa imagem, não destruiu por completo porque Deus preservou, mas maculou no sentido de separar o homem de Deus. E o homem tornou-se mau. Os caminhos do homem tornaram-se maus. Ao ponto de quase 2000 anos, apenas depois da criação, o ser humano já estava, não é, ali precisando ser destruído. Veio o dilúvio ali logo depois, porque o ser humano estava longe de Deus. O ser humano estava refletindo o caráter de Satanás, ao ponto de Ellen White dizer que se o ser humano for deixado por si mesmo, ele não cresce, ele não sobe em direção à luz, em direção de Deus, tornando-se mais semelhante a Deus. Pelo contrário, ela diz que ele vai afundando e se parecendo cada vez mais com Satanás, cada vez mais. Então, o plano da redenção, o plano da educação verdadeira, é reerguer o ser humano, é estabelecer no ser humano, não é, uma vontade forte
E Ellen White menciona que é através da vontade, a capacidade de decisão, que Deus vai reconstruindo no ser humano esse caráter e preparando esse caráter para a trasladação, preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ela diz que a educação que trabalha apenas de forma desbalanceada, que trabalha apenas o intelecto, e especialmente a educação que retira Deus do cenário, ela não é uma educação boa. Ela deseduca, ela leva o ser humano para longe de Deus. Leva o ser humano a viver miseravelmente os 70 anos que ele tem aqui de vida, ou 80, para si mesmo. Olha para a nossa sociedade. É por isso que a nossa sociedade está como está. As faculdades, as universidades, os cursos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, os cursos de segundo grau aí, ensino médio e etc. Desde pequeno, nossos filhos são treinados a não ter nada com Deus, a competir com o próximo, a conquistar os melhores lugares. E olha como a sociedade está. A sociedade está falida, a sociedade está cada vez mais se autodestruindo. Se a educação hoje tivesse um modelo correto e verdadeiro, a sociedade estaria melhor. Ela não estaria cada vez mais falida e cada vez com mais problemas morais, intelectuais, emocionais, problemas nas famílias, problemas sociais terríveis, assassinatos e etc. Nós poderíamos passar horas aí, não é? Mensurando os problemas da nossa sociedade atual. E com certeza, não nos enganemos. Parte desta conta é devido ao sistema educacional que nós temos hoje. Mas, de acordo com Ellen White, todas as faculdades, do ser humano, com as quais ele fora criado, deveriam ser passíveis de crescimento, de desenvolvimento constante. O seu vigor, o seu físico, o seu emocional. E ela diz que o projeto educacional verdadeiro, ou da verdadeira educação, é restaurar esses aspectos. É fazer com que o ser humano viva harmoniosamente em todos os sentidos para a glória de Deus. Então, meus queridos, educar faz parte do processo geral do qual nós fazemos parte. Por exemplo, algumas pessoas pensam que o filho é educado pela igreja, pela escola sabatina, pelo pouco tempo, as 3 horas semanais, quem sabe 4, em muitos dos casos. Não é que a pessoa passa numa semana na igreja ali, contando escola sabatina, culto de oração, o culto de domingo, etc., e alguns até pequenos grupos, no máximo 3, 4 horas para muitos. Para muitos, só o culto, nem na escola sabatina vão. Aí espera que seus filhos estejam preparados para o céu. Desculpa, não estarão preparados para o céu. Educação é um processo constante. De acordo com a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará do caminho. De acordo com Deuteronômio, capítulo 6, a criança deveria ser educada deitando, levantando, comendo, andando no caminho. Qualquer coisa que ela estivesse sendo feita, ela deveria ser educada. Deveria ser inculcado nela o conhecimento de Deus. Então, essa comunhão, de acordo com Ellen White, esse ensinar através de uma comunhão íntima, ensinar pelo exemplo, não somente os pais, mas os professores, os líderes da igreja, os membros mais experientes, fazem parte do processo dessa educação de cada criança. Então, quando eu vou para o Espírito de Profecia, no livro Educação, que é a cartilha de qualquer professor adventista, não é simplesmente a minha responsabilidade educar meus filhos, não. Minha responsabilidade é ser um exemplo para todos os jovens da igreja, a qual eu faço parte, que é uma grande família. E eu não posso simplesmente tentar educar os meus filhos e ignorar os outros que me cercam, com os quais eu tenho contato, especialmente se eu sou um professor.
eu preciso dar o meu exemplo. Então, as crianças que têm contato comigo, especialmente, primeiramente, meus filhos, eles têm que entender que eu busco uma comunhão com o meu Criador pessoal diariamente, ok? E Ellen White diz que é um alto privilégio nosso ter comunhão com o Criador face a face, através de sua palavra, assim como Adão tinha comunhão, nossos primeiros pais tinham comunhão face a face. Hoje o nosso privilégio é ter comunhão face a face com Deus através da palavra. Lógico que nós não vemos Deus face a face, mas a palavra nos propicia essa experiência de termos conhecimento do Criador e termos uma comunhão com Ele. Ok? Então, para ela, parte do manter esse processo educacional dos nossos primeiros pais seria a obediência à lei de Deus. Okay? E o ser humano, infelizmente, herda, não é? Hoje, de Adão, esses desejos horríveis que nós temos de nos distanciarmos de Deus. E quanto mais séculos têm passado, piores as coisas têm ficado. Eu não estou falando de saudosismo, não, porque no passado as coisas eram melhores. O ser humano sempre foi ruim. E se Deus não intervém na história, ele faz coisas horríveis. Mas, amplamente falando, Deus quer restaurar em todos. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação, refletindo a glória do Criador. Como? Pela obediência à palavra de Deus. Por isso que a palavra é o instrumento usado pelo Espírito nesse processo educacional. Eu não posso simplesmente pegar matemática numa sala de matemática, especialmente uma escola confessional, e eu estou dando aula de matemática, eu emprego alguém que não crê na palavra de Deus, ou alguém que não crê em Deus. Não, isso não pode, isso não deve. Porque o professor, ele não transmite apenas um amontoado de conhecimentos. Ele transmite o seu caráter, ele transmite a sua experiência que ele tem para com Deus. Okay? E o professor deve tratar o aluno um a um, okay? Como se fosse um candidato ao céu. E ele, diz Ellen White, deve levar o aluno, tanto quanto possível seja de sua parte, a ter essa experiência com Deus. Agora, se eu como professor, como pai, como pastor, e tem muitos, viu, que não tem essa experiência, que não conhece a Deus como seu salvador pessoal, como é que ele vai dar para outros? Como é que ele vai granjear, passar para outros alunos, seja seus filhos ou não, aquilo que ele mesmo não possui? Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Ok? A raça humana, ela está na condição que está, a igreja está na condição que está, por falta de consistência naquilo que prega, entre aquilo que prega e aquilo que pratica. Quantas pessoas, quantos jovens abandonam a igreja porque o pai ou a mãe em casa é um ser humano e na igreja é outro? Quantos filhos de obreiros e de pastores e de anciãos e de líderes abandonam a igreja? Porque na igreja os pais são uma pessoa, em casa são outra completamente diferente. E as crianças percebem, elas não querem seguir. Okay? Então, tudo isso faz parte da verdadeira educação. Educar não é um amontoado de conhecimentos. Educar não é simplesmente transmitir conhecimentos. Conhecimento, o ser humano adquire através de livros. Okay? Mas o professor, o verdadeiro professor, aquele que está a serviço de Deus, ajudando o aluno nesse processo educacional, ele é o facilitador, ele é aquele que guia no caminho de acordo com aquilo que ele aprendeu. E não simplesmente chegar lá e despejar um amontoado de conhecimento. Isso não é educação. Isso não é educação. Uma pessoa que faz um doutorado, por exemplo, ela faz um doutorado por si mesma. Ela pega um monte de livros e ela vai pesquisar o assunto para o qual ela se propôs pesquisar, e ela, então, vai adquirir aquilo que nós chamamos de conhecimento.
ok? O professor é importante no processo? Os professores são importantes. Mas um professor que desvia o aluno do propósito central da educação, que é busca de uma experiência pessoal com Cristo como seu Salvador, ele falha no processo educacional, ok? Então, veja, para Ellen White, dentro desse processo, uma outra coisa extremamente importante é o amor, que é a base da criação e da redenção. Ok? Então, aí ela coloca dessa forma. Ela diz na página 16 do livro Educação, no parágrafo 1º, que o amor é o fundamento da educação verdadeira. Então, veja, imagina alguns pais, ok? Pais que são estúpidos, são toscos, tratam mal as crianças, não são amorosos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos irmãos e irmãs. Se existe um princípio capaz de mudar uma pessoa, é o amor. Deus é colocado na Bíblia da seguinte forma: Deus amou o mundo, o cosmos, a palavra grega usada ali em João 3,16 é cosmos, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então, veja, esse processo educacional e salvífico sendo o mesmo e sendo sinônimo, sem amor não acontece. Sem amor não acontece. Adianta eu me propor a ser um pastor, eu do púlpito pregar uma coisa e em casa eu ser completamente diferente? Eu ser uma pessoa que não vive um cristianismo verdadeiro, que não dou testemunho desse amor? Aquele que não ama não conhece a Deus, diz a palavra de Deus, porque Deus é amor. Então, veja, não adianta eu simplesmente tentar transmitir conhecimento e tratar meus filhos como se eles fossem animais, como se eles não tivessem condições de compreender. Como dizem lá em Goiás, na minha terra, tratar a pontapé. Não, irmãos. Ellen White diz: o amor é base da criação e da redenção e é o fundamento da educação verdadeira. Por quê? Porque Deus é amor. Se educar e redimir é a mesma coisa, então o amor tem que ser a base da verdadeira educação. E ela diz que isso é evidenciado, não é, na lei de Deus e como guia para a nossa vida. E é por isso, de acordo com ela, que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? Ele se doou infinitamente em seu Filho para nos redimir, ou seja, para nos reeducar, uma vez que redimir e salvar ou educar são sinônimos, ok? Então, o que nós precisamos entender? Primeiramente, falando um pouquinho sobre homeschool, por que muitas pessoas falham na educação homeschool? Porque elas simplesmente transferem o ambiente da sala de aulas para casa e pensam que fazer o homeschooling ou educação domiciliar é simplesmente trazer um bando de conhecimentos para dentro de casa, de ciência. Tudo faz parte, é importante um amontoado de conhecimentos, mas não é o centro da educação verdadeira. Existem vários fatores que compõem a educação verdadeira. Por exemplo, quantas crianças passam, inclusive em homeschool, elas aprendem a estudar, mas não aprendem a trabalhar. Eu conheci várias crianças homeschoolers que elas passaram pelo processo educacional aí até o segundo grau, o final do segundo grau, mas não aprenderam a trabalhar. Não aprenderam a trabalhar. Hoje, quando você olha o projeto de muitos governos, não é? Principalmente os governos socialistas, você com essa característica mais socialista, como no Brasil ficou implantado aí por alguns anos, chegou-se ao ponto, eu, por exemplo, quando estudei no que hoje é o NASP, na minha época era Novo IAE, eu trabalhava na marcenaria, minha esposa trabalhava na biblioteca, na cozinha.
Nós pagamos os estudos com o trabalho. Era parte do plano, você tinha que trabalhar. Eu era bolsista, eu trabalhava 35 horas na semana e estudava o restante. Então, era cansativo? Era, mas havia horário para tudo, horário para comer, horário... Era perfeito? Não era, mas um sistema que acabou sendo destruído pelo sistema que está hoje implantado. Uma criança não pode trabalhar. Quando que ela vai aprender a trabalhar? Quando ela crescer? Quando ela tiver 20 anos, aí já é um preguiçoso, desculpa a expressão ou a acepção do termo. Ela não vai aprender a trabalhar. Uma criança aprende alguns valores com o pai, por isso que a educação é parte integral de todos os processos de relacionamentos do ser humano que vem em primeiro lugar na vida dessa criança, que é o pai e a mãe. E a responsabilidade do pai e da mãe, de ambos, é participar desse processo educativo, não é deixar na mão da mãe. O pai tem determinados valores a ensinar, especialmente valores de trabalho, de hombridade, de moral, e especialmente para os meninos. Okay? Quantos pais são neutros ou são ausentes no processo educativo dos filhos? Ainda que pague uma boa escola, que envie para aquilo que ele considera uma boa escola, ainda que seja uma escola de educação confessional, uma escola adventista, mas não se envolve com o restante. O seu filho, pai, se tem algum pai aqui me ouvindo, principalmente se você é pai de menino, ele precisa ver em você valores de trabalho, valores de hombridade, de honestidade, de cristianismo, de fidelidade a Deus, de tratar bem o cônjuge. São valores que o menino aprende com um homem verdadeiro, um cavalheiro, um homem gentil, mas um homem forte, um homem sólido, um homem trabalhador. Tudo isso é parte do processo da educação verdadeira, ok? Assim era em Israel. Assim era em Israel. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o plano que Ellen White descreve de como eram os israelitas, ela menciona que era pecado um menino judeu crescer sem aprender um labor, sem aprender uma profissão. Ainda que fosse uma criança rica de uma família abastada, ele teria que aprender uma profissão. Era considerado pecado. Deus considerava um pecado a criança crescer. Hoje, como é que... Ah, não, meu filho não precisa trabalhar. Isso é para quem tem... Não, queridos irmãos. Eu aprendi várias coisas. Eu aprendi elétrica, eu aprendi encanamento, eu aprendi construção, eu aprendi mecânica, eu aprendi carpintaria. Quando me casei, eu mesmo fiz meus móveis, eu paguei meus estudos fazendo carpintaria, ok? E mesmo quando ainda fazendo mestrado e fazendo doutorado, eu continuei trabalhando e ainda trabalho. E aqui na nossa escola, nós temos um projeto que os professores se envolvem, os professores trabalham. Eu dou aula de teologia, mas às terças-feiras à tarde, eu dou aula por volta de 4 horas de construção e carpintaria. Eu ensino os alunos, e os alunos, eles são rotativos, eles aprendem a construção, eles aprendem agricultura, eles aprendem mecânica, eles aprendem carpintaria, e os professores fazem parte desse processo. Não é simplesmente eu entro na sala de aula, eu saio da sala de aula e já cumpri o meu papel. Não, o professor tem que se envolver com o aluno, especialmente se o seu aluno, pai, é o seu próprio filho, ok? Então, isso é parte do processo da verdadeira educação. Não é simplesmente um amontoado de conhecimentos que eu vou despejar sobre uma criaturazinha que está no processo de aprendizado e eu cumpri o meu papel e eu lavo as minhas mãos. Isso não existe, irmãos. Por isso que a nossa sociedade está tão estragada, tão cambaleante, tão sem rumo como está, ok? Então, existem muitas coisas. Uma recomendação que eu faço para vocês é leiam. Todos os pais deveriam ler o livro Educação, especialmente o primeiro capítulo. Ellen White já dá ali, não é, uma definição do que é a verdadeira educação. E para ela não existe educação verdadeira se não estiver centralizado nas Escrituras, que, de acordo com ela, são a perfeita norma
da verdade, ok? E como tal, a elas deve-se dar o mais alto lugar na educação. São as escrituras que revelam a Deus, não são os livros comuns, é a escritura sagrada. Então, cada ser humano que foi criado à imagem de Deus, de acordo com Gênesis, não é? Ele é dotado dessa faculdade própria que ele recebe de Deus, com individualidade, a capacidade de agir, de pensar, de decidir por si só. E, de acordo com Ellen White, parte da verdadeira educação é o quê? É ensinar o aluno a pensar por si só. Não faça tudo por seus filhos. Não faça. Você está prestando um desserviço. Ensine seus filhos, deixe seus filhos cometerem erros. Está trabalhando numa madeira, não, você considera mais o projeto do que a criança. Não, deixa a criança cometer erros. Ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. E você ajuda a corrigir. Olha, filho, é assim que se faz. Se ele errar um pouco, refaça, pai. Faça com ele novamente. É parte do processo da educação. Se você nunca deixa seu filho aprender e você está sempre protegendo, você não está criando uma criatura sólida, forte, que vai servir a Deus e ao mundo. Não é pregando o evangelho, não. Você está criando alguém que está sendo protegido dos erros e de cometer falhas. Parte do processo educativo é deixar a criança colocar a mão na massa e cometer alguns enganos e ensinar a ela como fazer. E ela vai aperfeiçoando, vai aprendendo a fazer mais rápido, com mais perfeição, porque a repetição nesse processo, quando a criança vai aprendendo algo manual, é parte preponderante no processo da educação. E de acordo com Ellen White, as pessoas que desenvolvem apenas o intelecto, elas crescem mancas, elas vão só para um lado. A pessoa que trabalha o físico, trabalha o intelectual e trabalha também os labores manuais, ela cresce simétrica e ela tem uma educação balanceada, ok? E assim vão. Então, o que é a verdadeira educação? A verdadeira educação, recapitulando aqui, vai muito além de certo curso de estudos ou apenas uma profissão ou uma carreira, ok? Para Ellen White, a verdadeira educação é aquela que prepara o estudante para o gozo desta vida, do serviço aqui, de ajudar o próximo, de amar as pessoas, de servir as pessoas, e também para a alegria elevada ou mais elevada, de acordo com ela, e para o dilatado serviço no mundo vindouro. Veja só, ela diz que servir no mundo vindouro tem uma preparação de serviço aqui nesta terra. Então, o que conduz o estudante para ela a entender esse processo da verdadeira educação é um encontro pessoal com Cristo como seu Salvador pessoal. E o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, os tios, não é? Os membros da igreja, os líderes da igreja, o pastor, todo mundo deve estar envolvido nesse processo. Ninguém é neutro. Então, não existe simplesmente, quando Deus chegar, ele vai perguntar onde estão os filhos. Não, ele vai perguntar para o pastor onde estava o rebanho, especialmente os rebanhos dos menores que ele confiou. Ele vai perguntar para o ancião, para os líderes da igreja, ele vai perguntar para mim se eu dei um bom ou um mau exemplo para aqueles outros meninos e meninas que me cercaram, que foram amigos dos meus filhos, que conviveram comigo na sala de aula. Então, se eu falhar nesse objetivo primordial, que é, em primeiro lugar, ajudar meus filhos a terem um encontro pessoal com Jesus como Salvador, ajudar meus alunos a ter um encontro pessoal com Cristo como Salvador, ajudar os membros da minha igreja, os jovens da minha igreja, a ter um encontro pessoal com o meu Salvador, eu falhei no processo educacional, ok? Ellen White insistia que uma educação dessa forma, ela seria a base de qualquer decisão consciente e responsável do ser humano. E é nesse sentido que ela diz,
Nós devemos ensinar os nossos alunos a pensarem por si só. Olha a religião hoje. A religião, ela treina as pessoas a pensarem conforme o pastor delas pensa, ou o líder religioso delas pensa. Ah, você não pode discordar, ok? Não é que nós vamos sair, levantar no culto, ir contra, não. Mas nós devemos testar todas as coisas, todos os ensinamentos. Ensinar o ser humano que ele é autônomo, que a questão de salvação dele é entre ele e Deus, e que ele precisa ir na palavra, ir no espírito de profecia, buscar o conhecimento por si só. E isto é parte da verdadeira educação, ok? Principalmente em matéria de religião. Ou seja, a educação verdadeira, ela preserva a identidade e a decisão pessoal do ser humano. Hoje a sociedade cria o ser humano como manada, como rebanho, não é? São comportamentos reproduzidos em massa aí, em linha de montagem, e as pessoas têm que ir tudo num viés. Se ela pensar contrário, não. Se ela decidir não se vacinar, não. Se ela decidir não fazer isso, não. Se ela decidir educar o filho em casa, não, não pode. O ser humano está indo como gado para o matadouro, ensinado a não questionar, a não pensar por si só. E as faculdades hoje estão lotadas de gente incompetente assim. O indivíduo passa por uma prossecução de estudos, quando chega no mercado de trabalho, está cheio de gente incompetente no mercado de trabalho. Cheio de médico cometendo erros crassos em cirurgias simples, ok? Cheio de pessoas que fazem estruturas aí, que vão conter centenas de seres humanos, estruturas que não conseguem manter as pessoas aí. Então, o que é isso? O que é isso? Isso reflete o tipo de educação que existe hoje. Qual é o tipo de educação que existe hoje? Nada de Bíblia. Deus não tem espaço na educação. O objetivo supremo do ser humano é agradar-se a si mesmo, aos seus desejos, conquistar o seu espaço, nada de Deus. Se você decide abandonar a família, essa é uma escolha sua. Se você decide juntar-se com uma pessoa do mesmo gênero, essa é uma escolha sua. Então, Deus é banido, padrões morais são banidos da sociedade. E nós estamos colhendo o que a sociedade hoje tem plantado, ok? Estão banindo Deus do seu contexto. Então, para Ellen White, a Bíblia tem a primazia ao irmos para ela. Ela tem que estar envolvida nos nossos estudos. Mas envolver a Bíblia nos nossos estudos significa, primariamente, eu estou disposto a ser obediente à palavra de Deus, a toda a palavra que sai da boca de Deus. E ela insistia, Ellen White insistia que toda verdadeira ciência não contradirá a palavra de Deus, pelo contrário, ela irá reforçar a autoridade de Deus sobre o ser humano. Então, no pensamento de Ellen White, não há identidade específica para se ter contato em termos de ter a Bíblia e simplesmente deixar de entender a palavra de Deus. Assim como também não há idade. Não, é muito pequenininho, você não pode dar isso aqui agora, a criança não vai entender. Negativo, irmãos. Nós, de acordo com o ensino de Deuteronômio, eu tenho que colocar e apertar e colocar mais conhecimento da palavra de Deus, encharcar o ser humano até ele transbordar para que ele possa conhecer a Deus e estar apto a tomar a própria decisão, ok? Então, os que ensinam Bíblia, os professores, e também ciências em escolas, ou, no nosso caso, de muitos de nós, homeschool, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é parte do currículo e as ciências que os nossos filhos estudam, elas devem endossar a palavra de Deus e não criar conflitos. Mas eu tenho que ensinar para a pessoa, para o meu filho decidir, senão ele não passa no vestibular. Irmãos, nós nunca ensinamos para os nossos filhos, eles ambos passaram, ok? Nós não ensinamos evolucionismo. Quando eles tiveram uma idade maior, eu discuti com eles por que nós não aceitávamos o evolucionismo.
E eu mostrei cientificamente, biblicamente, porque o modelo não é compatível. Porque que existem elementos filosóficos e de fé, entre aspas, para se crer em algo assim, sem consistência. Enquanto a palavra de Deus é mais consistente. A palavra de Deus mostra, a palavra de Deus, ela vai numa linha mostrando que nós temos uma origem, ok? Então, as bases devem ser lançadas, primeiro, no lar, ok? Meu querido irmão, minha querida irmã. O seu lar tem problemas, assim como o meu, ok? Nós estamos na busca desse aperfeiçoamento, desse crescimento aí, em Cristo, e nós precisamos entender que devemos ser consistentes naquilo que nós pregamos e naquilo que nós vivemos. As nossas crianças precisam ver essa consistência, tá bom? Então, apenas aí, recapitulando, não é? Primeiro, educação verdadeira e salvação são sinônimas. Quais os parâmetros da verdadeira educação? Trabalho, hombridade da parte do homem, não é? Religião em casa e na igreja a mesma religião, ok? Não é, na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra coisa. Não. Esta não é parte da verdadeira educação. Então, uma educação que provê uma disciplina mental, espiritual, moral, física, emocional, é uma educação simétrica e que está indo no rumo verdadeiro. Ok? Então, mais elevado do que o pensamento humano pode atingir, de acordo com Ellen White no livro Educação, é o ideal de Deus para seus filhos. Qual é o ideal de Deus para nós? Que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, toda verdadeira educação, ela vai convergir o ser humano para o seu Criador. Ela vai levar o ser humano para o seu Criador. Os estudos científicos são importantes? São. De acordo com Ellen White, eles são importantes. Mas eles nunca devem tomar o primeiro lugar. Segundo, eles nunca devem desconectar o ser humano da palavra de Deus. Deve sempre estar conectado. E, em terceiro lugar, eles devem ter um propósito específico. Não é que o indivíduo tenha sucesso na vida. Deus não é contra o nosso sucesso. Mas deve preparar o ser humano para a vida eterna e para o serviço aqui ainda nessa vida. Se nós falharmos nesses pontos, e se nós falharmos em transmitirmos para nossos filhos e para nossos alunos que o mais importante é ajudá-los a terem um encontro pessoal com Cristo, então nós falhamos em tudo. Não vale a pena. Não vale a pena porque essa vida é curta e viver aqui simplesmente tudo que se conquistar aqui ficar e nós também morrermos para sempre. Não vale a pena. Se em contrapartida perdermos tudo aqui, mas ganharmos a vida eterna, aí sim valeu a pena. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam conscientes, intencionais. Deixa eu dizer uma palavra aqui para vocês. Sejam intencionais no sentido de levar vossos pupilos, vossos filhos e estudantes, para os pés do Salvador. Esta é a verdadeira educação. E toda a ciência deve estar aí, submissa à palavra de Deus e à ciência da salvação. E você terá atingido o propósito da verdadeira educação, tá bom? Esse tema é muito amplo, tem muitas coisas. Eu escrevi uma tese de mestrado sobre esse assunto e não abarquei nem 1% aí hoje na reunião, porque é algo divino que nós vamos estudar por toda a eternidade, tá bom? Mas quem sabe num futuro próximo aí podemos novamente voltar ao assunto e trabalhar algumas questões mais técnicas. Que Deus abençoe. Creio que a irmã vai abrir para algumas perguntas aí. As perguntas não estarão sendo gravadas, né, irmã Cleuma? Parece que congelou a imagem, não sei se...
Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, se a irmã Cleuma, se a internet dela caiu. Ok, irmã Cleuma, acho que voltou aí. O microfone está desligado, irmã. O microfone, tá ok. Agora sim. Internet que oscilou. Uhum. Pastor, o senhor pode recapitular? O senhor finalizou, só para eu retomar? Como? O senhor poderia só finalizar para eu poder retomar onde o senhor parou? Sim, eu estava dizendo que nós falhamos se nós não levarmos nossos filhos, nossos alunos, a ter um encontro pessoal com o Salvador, que é o propósito supremo da verdadeira educação, né? Aí eu mencionei que eu escrevi uma tese de mestrado sobre esse assunto, sobre Ellen White, a verdadeira educação, e na minha fala que eu não consegui abordar nem 1%, porque o assunto é muito amplo e quem sabe num futuro aí próximo a gente poderia voltar com partes mais técnicas, né? Mas basicamente é o alicerce da verdadeira educação, é o encontro com Deus, é a palavra de Deus e ensinar o aluno, o filho, a decidir por si mesmo, a julgar todas as coisas, não no sentido de abrir a Bíblia e julgar a Bíblia. Não, tem que ser submisso à palavra de Deus e julgar todas as outras ciências, todos os outros conhecimentos, tá bom? Obrigada, pastor. Eu creio que hoje o nosso maior desafio como família, como famílias que educam no lar, e não somente educam no lar, educam com um propósito, e o nosso propósito ele é salvífico. Então, eu creio que o maior desafio de todas as famílias é realmente viver a verdadeira educação, porque, na verdade, é uma via de mão dupla. Quando o pai e a mãe eles têm a consciência de que os filhos precisam ser educados segundo determinados princípios, os pais também são educados. É Então, verdade. não é unilateral. Né? Nunca é. Um processo educativo, seja ele qual for, ele nunca vai ser unilateral. Claro, e não é um despejar de conhecimento do professor para com o aluno. O professor aprende constantemente também. O aprendizado é um processo interativo constante, né? Hoje, um outro grande desafio das famílias educadoras é a coerência. Né? Uhum, Naquilo que prega, naquilo que crê e naquilo que pratica. uhum, Esses são direcionamentos que nós não podemos perder de vista. Né? Então, nós agradecemos muito as reflexões que o senhor fez. E eu tenho a sua dissertação, eu encontrei ela no Google, já uhum. dei uma lida até a metade, e realmente eu indico, porque foi numa instituição secular, né, bastante secularizada, mas que aceitou orientar uma tese defendendo, uma dissertação de mestrado, defendendo um viés de fé, né? Uhum, uhum. Então, é muito bom E se desde você... já, lembrem de orar por mim, porque eu ganhei a bolsa do doutorado e estou escrevendo minha tese com eles de doutorado em teologia sistemática. Estou escrevendo sobre como Ellen White interpretava as escrituras sagradas. Então, orem por mim, para que Deus me ajude a sobreviver lá. Eu tenho 1 ano e 10 meses para terminar, estou trabalhando aí aos pouquinhos. Não é, se não fosse algo relevante, eu não continuaria, mas Sim. tem sido um aprendizado constante para mim, tenho descoberto coisas maravilhosas ao estudar sobre como Ellen White interpretava as escrituras, não é? É lógico que ela interpretava como qualquer outro profeta do Antigo e do Novo Testamento, mas não tem nada escrito sistematizado assim como Ellen White. Então, para eles é um achado, né? Uma vez que a igreja adventista é uma igreja grande e tal, pois olha, isso é muito importante. Uhum. E Tá é bom, testemunho. E é testemunho de claro, qualquer forma, né? claro.
Então, pastor, o senhor poderia orar por nós nesse? Claro, claro. E nós temos o costume de, após a oração, nós deixarmos aberto para, no máximo, 3 perguntas. Ok. Umas perguntas no chat, né? Nós vamos dar uma olhada lá, mas vamos orar e aí nós partimos para 2 ou 3 perguntas no máximo. Vamos orar, claro. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade que tivemos de passar esses minutos aqui com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos tanta luz concernente a como participarmos desse processo educacional dos nossos filhos, dos jovens da nossa igreja, daqueles que nos cercam, do nosso próprio processo, porque a educação é um processo que durará para toda a eternidade. Nós estaremos aprendendo, especialmente concernente aos assuntos de salvação. Esse plano maravilhoso que o Senhor designou para nos restaurar o caráter e nos preparar para a eternidade. Senhor, abençoe de forma muito especial a cada pai e mãe, especialmente aqueles que educam seus filhos em casa, que o Senhor conceda sabedoria, mas que, em especial, em primeiro lugar, o Senhor conceda um novo coração a cada pai e a cada mãe. Um coração transformado pelo Espírito, que está sendo guiado por teu Santo Espírito, baseado em tua palavra, para que eles sejam educados e habilitados nesse processo de participar da educação dos filhos. Pedimos essas bênçãos, não por merecermos, mas confiantes em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.